O que um grupo APT, usando um malware escrito em Python, tem a ver com 6.700 incidentes cibernéticos que o governo brasileiro sofreu só nesse ano? Pior do que isso, o que o ataque ao setor energético brasileiro tem a ver com a nova doutrina de guerra cibernética que a OTAN está discutindo nesse exato momento em uma reunião em Ankara? Essa é a verdade oculta que eu trago para vocês hoje aqui nesse episódio no canal APT. Fiquem comigo, você não vai se arrepender. O alerta que ninguém leu. Quinta-feira, 3 de julho de 2026. Semana passada, gente. A Carpes, aquela empresa, que tem um dos antivírus mais poderosos do planeta, publicou um relatório que deveria estar na primeira página de todos os jornais aqui no Brasil. Não estava. E eu tenho certeza que você nem tomou conhecimento dessa notícia que eu vou passar para você agora. O título do relatório técnico esconde a gravidade do que realmente está se passando em relação ao cyberespaço, à guerra cibernética e ao Brasil. O nome do relatório é Armored Lycos New Weapon, BIOS Snake Stealer. Na verdade, uma nova arma da Lycos chamada BIOS Snake Stealer, um malware de alta performance. Mas o que na verdade está ali nesse relatório é um dos documentos de inteligência de ameaça mais relevantes já publicados sobre o Brasil. Vamos aos fatos. Um grupo APT, um Advanced Persistent Threat, eu já falei aqui no canal várias vezes sobre ele. Os APTs são grupos de hackers, que são patrocinados por estados, e que esses estados eles são contumazes em realizar guerra cibernética contra outros estados. Então, na verdade, um APT é um grupo hacker que é patrocinado ou apoiado ostensivamente, ou então sigilosamente por um Estado-nação, e ele tem como tarefa realizar guerra cibernética, ações de guerra cibernética contra outros Estados. E esse APT, que foi identificado pela Carpes, ele está realizando desde janeiro ações de ataque cibernético contra 3 estados especificamente: Rússia, Cazaquistão e, página, Brasil. O Brasil entrou na lista desses ataques. Os alvos, agências de governo e o setor elétrico desses países. O vetor de entrada é um malware conhecido como Spear Phishing. Na verdade, é um vírus sofisticado que entra pelo e-mail. O elemento malicioso manda o e-mail para sua caixa e no título ele coloca teste psicológico, pedido de ajuda humanitária ou um outro título chamativo para que desperte a curiosidade, você clique e abra esse e-mail. Os arquivos que estão lá dentro normalmente têm o nome de Psychological Skill Test ZIP. O Zayakava, o nome é difícil mesmo, Zayakava Gumimantakomov. É um arquivo que tem esse nome que, se você clicar, já era, o seu computador está infectado. Mas o que pouca gente sabe nessa história toda é que esses e-mails, eles não são obras de um hacker solitário, de um porão, um lobo solitário que está agindo sozinho. Como eu já falei anteriormente, estamos falando de um ator de ameaças com recursos de um Estado-nação, usando um código gerado por inteligência artificial para se tornar mais difícil de ser rastreado. Pense nisso por um segundo. Um Estado está usando inteligência artificial para gerar malware indetectável, hospedando esses malwares em um repositório do GitHub, que é uma nuvem, que se rotacionam automaticamente, e esse grupo está mirando especificamente a infraestrutura energética brasileira. Isso não é uma ação simples, isso é um ato ilícito de guerra cibernética. Bom, primeiramente,
esse vírus, o spear phishing, trata-se de um arquivo compactado, ele chega para o e-mail dentro ou executado de um atalho LNQ. E aqui está um detalhe crucial. O grupo malicioso explora uma vulnerabilidade que está catalogada na Microsoft, que foi corrigida em novembro de 2025, mas que está ativa desde 2017, uma porta com uma porta Zero Day aberta no sistema da Microsoft. Uma falha que permite esconder comandos maliciosos dentro de um inocente atalho do Windows, que qualquer um pode abrir sem estar tendo a mínima noção do que está fazendo. Na verdade, 12 grupos de hackers diferentes já usaram essa brecha antes. Esse grupo que está fazendo o ataque não é o primeiro a usar. 12. E ela ficou aberta por 8 anos. Quando a vítima abre o arquivo, esse arquivo que é mandado pelo e-mail, e foi gerado por inteligência artificiais, com comentários que incluem emoji e marcadores como se fosse bullet point, um tutorial do YouTube. Esse arquivo, então, é executado, porque ele tem um elemento de curiosidade. A pessoa recebe e-mail, aquelas pessoas que não têm muita consciência de segurança digital, segurança cibernética, vai lá e clica, só para saber o que é. Pronto, gente. O vírus já está no seu computador. Enquanto a vítima vê um documento falso sobre ajuda humanitária ou uma quitação de dívidas que aparece na sua tela, o malware já está operando no segundo plano da sua máquina de computador. Ele baixa um interpretador Python completo, instala dependências via PIP, monta um ambiente de execução e então implanta o payload principal, que é o BIOS Snake Stealer. Ele abre, eu vou resumir o que eu falei tecnicamente. Enquanto você abre e clicou, você ficou curiosíssima para saber que e-mail foi aquele sobre ajuda humanitária. Gente, vamos ajudar. Clicou. Vai abrir um documento para você. Você não vai nem desconfiar. Você vai ler uma coisa meio sem nexo, algumas coisas escritas talvez em inglês, ou talvez até em russo. Mas enquanto você está lendo, o vírus está atuando no segundo plano do seu computador. Já está implantando já a carninha que vai tomar o controle da sua máquina e vai executar a ação maliciosa qual ele foi criado para executar. A partir desse momento, então, o computador da vítima, o seu computador, já era, não é mais seu. Já está sendo operado remotamente pelo grupo de APT. Lembre-se, eles estão fazendo esses ataques cibernéticos contra o Sistema Nacional de Energia. Isso não significa que nós estamos com os nossos computadores do sistema de energia todos capturados pelo grupo. Não, o sistema tem as suas defesas cibernéticas. Mas é importante nós sabermos que isso está acontecendo agora no Brasil. O BIOS Snake, que é o vírus, cria uma tarefa agendada que executa a cada 5 minutos. Ele rouba tudo que está na sua área de transferência. Ele mapeia cada arquivo do sistema e armazena os metadados em um banco de dados SQLite local. Ele procura as chaves hexadecimais de 64 caracteres, os tokens de autenticação, as chaves de API, as credenciais criptografadas, ou seja, todo o sistema de segurança que suporta o seu computador ou o computador atacado fica nas mãos do hacker lá do grupo do APT. Ele captura os screenshots, ele rouba cookies, senha do Chrome, do Firefox, usando as rotinas de descriptografia nativas do próprio Windows. Ele colhe carteiras de criptomoedas, ele sequestra sessões do Telegram, o que você tem conversado no Telegram, e tudo isso é enviado na mesma hora para um servidor de comando e controle, que por sua vez pode enviar novas instruções a esse vírus a qualquer momento. Instruções do tipo: escale o RUSCDEC, me dê o acesso remoto, abra um túnel SSH reverso, capture as credenciais do usuário que o usuário digitar e tudo que a vítima fizer naquela máquina vai estar sob o controle do hacker.
Só voltando aqui, nós estamos propensos a esse tipo de ação todos os dias. Todos os dias, eu tenho certeza que quem ainda usa e-mail recebe e-mails maliciosos. Dependendo do teu servidor de e-mail, os e-mails maliciosos já são mandados direto para a caixa de spam. Mas se você abrir, você vai sofrer uma ação cibernética maliciosa. Mas aqui nós estamos falando de um grupo APT, um grupo sofisticado. Porque para ter um programa tão sofisticado que faz tanta coisa, temos que ter, obrigatoriamente, um Estado por detrás disso. O BIOS Snake Stealer é um canivete suíço da espionagem digital e é protegido por criptografia PyArmor Pro, que só se descriptografa o código no exato momento em que cada função é chamada. E o recriptografa imediatamente depois. É um sistema extremamente avançado de criptografia, de decriptografia. Segura essa onda, gente. Bom, o Armored Lycos não surgiu do nada. A Carpes encontrou sobreposições com clustres de ameaça rastreados pela Byzone desde maio de 2023, sob o codinome Eagle Roof. O Eagle Way Roof tem um histórico específico. Ele ataca organizações governamentais de defesa envolvidas no desenvolvimento e na fabricação de drones. Olha aí, quem sabe se esse vírus não está vindo lá da Ucrânia, mas é só uma suposição. Em fevereiro de 2026, o grupo comprometeu um canal do Telegram focado em drones e passou a distribuir o Aquila Rex, um trojan de acesso remoto disfarçado de checklist para ativação de dispositivos do Starlink do Elon Musk. Parece familiar? Um arquivo aparentemente inofensivo, com o tema que a vítima quer abrir, entregando uma carga maliciosa. Ou seja, muito similar ao BIOS Snake Stealer, que está atuando contra o sistema de energia brasileiro nesse momento. A diferença agora é a escala, porque o BIOS Snake Stealer é uma evolução arquitetural significativa daquele vírus que se encontrou em 2025. A versão mais recente inclui, então, um framework de gerenciamento de tarefas, que atribui status a cada comando do C2, Schedule, In Progress, Succeed e Fail. Isso, gente, é engenharia de software de nível empresarial aplicada a um malware que está sendo usado com APT. Trata-se de um grupo de hacker patrocinado por um estado estrangeiro. E o GoToTunnel, que era antes uma ferramenta separada para túnel SSH reverso, agora está incorporado diretamente no Stealer. O grupo está consolidando, refinando e profissionalizando aqueles malwares. Eu vou pedir apenas desculpa porque eu sei que eu estou passando muitos termos técnicos, mas resumindo, tudo que eu quero dizer com esses termos técnicos é que existe uma engenharia de software muito sofisticada por detrás de um malware que foi projetado e programado para atacar o sistema energético do Brasil. Gente, mas por que o Brasil já tem tanto problema em hacker estrangeiro atacar o nosso sistema energético? É só para a gente pensar que a guerra cibernética é uma realidade, ela existe e ela está acontecendo agora e escolheu como alvo o nosso país. Mas a pergunta que a Carpes não responde, porque não é o papel dela. Quem está por trás desse maldito vírus? É uma pergunta de alguns milhões de dólares. O padrão dos alvos sugere que seja um ator euro-asiático. E aí, qual seria o primeiro ator que viria na nossa mente, De onde 90% dos ataques cibernéticos do planeta saem? A Rússia. Mas olha, gente, a Rússia também é alvo. Será que ela está sendo alvo porque realmente pode ser alguma coisa vinda da China, da Ucrânia? É uma coisa para a gente pensar. Porque Rússia e Cazaquistão estão como alvo. E aí se afasta essa hipótese de que a origem seja russa. Brasil como alvo sugere interesse em infraestrutura energética no hemisfério sul. E a conexão com canais de drone no Telegram aponta para uma provável inteligência militar por detrás do ataque. Gente, ficou um pouco mais grave. Estamos falando de um Estado-nação usando inteligência artificial para gerar malware GitHub
como infraestrutura de distribuição e Python como linguagem de escolha para um info de nível operacional. Terrível, mas o Brasil sendo alvo, por que o Brasil? Vamos ao número. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República registrou, pasmem, 6.774 incidentes cibernéticos contra sistemas do governo federal apenas no ano de 2026. Isso representa cerca de 45 incidentes de ataques cibernéticos todos os dias. Quase a metade desse ataque, 48,8%, são ataques de engenharia social. Exatamente o que esse vetor que o Armored Lycos usa. O setor elétrico brasileiro sofreu mais de 535 mil tentativas de ataque só no primeiro semestre de 2025. Ataques à infraestrutura crítica aumentaram 75% desde 2024 e 45% desses 75% de aumento mira o sistema de energia do país. O GSI identificou também 14 mil vulnerabilidades e sistemas do governo apenas nesse ano. 14 mil portas abertas esperando os vírus e malwares entrar para fazer a limpa. E o contexto que agrava tudo. O Brasil, como eu falei no último episódio, não faz parte do Five Eyes. Não participa da rede de proteção Glasswing, o programa de compartilhamento de inteligências e ameaças cibernéticas que os Estados Unidos acabam de restringir até mesmo para os seus aliados mais próximos, depois daquela questão do Cloud Mitres. Estamos falando de um país com infraestrutura crítica vulnerável, sistemas legais, 6.700 incidentes de ataques cibernéticos em apenas 6 meses, e com um grupo APT que está atuando com recursos de um Estado-nação, apoiando, mirando especificamente o setor de energia. O Armored Lycos não escolheu o Brasil aleatoriamente. O Brasil foi selecionado. Então, pessoal, já caminhando para o final desse episódio, fica então a reflexão de que o Brasil está sendo alvo, mais precisamente o setor de energia brasileiro, nesses últimos meses, tem sido atacado por agentes estrangeiros, né? Grupos de hackers, APTs, patrocinados por um Estado estrangeiro que ainda não se sabe qual é, e o que fica de reflexão é exatamente o fato do direito internacional ainda não ter a força para dar retaguarda para os países que são alvos. Esse tema eu exploro profundamente na minha tese de doutorado e tem uma novidade para vocês, né? Eu estou lançando a APT Zero Day Academy. Na verdade vai ser, né, uma empresa de cursos digitais e o primeiro curso já está hospedado na Hotmart. Eu deixei o link na descrição desse vídeo, tá? Se você quiser lá visitar o site da Hotmart, curso exatamente sobre guerra cibernética. É um curso de extensão de guerra cibernética, onde eu pego praticamente a minha tese, faço um resumo e passo para vocês os melhores momentos da tese. Eu estudo exatamente esse assunto de como o direito internacional pode se adequar a esses eventos de guerra cibernética. É muito difícil, é uma coisa bem complicada, os estados ainda estão se preparando, não existe nenhuma regulamentação, a única fonte de normatização é o manual de Stalin, mas ele não é uma fonte obrigatória, ela não é vinculante, ela é apenas soft law, os estados só observam se quiserem. Enquanto isso, estados estrangeiros que costumam atuar de forma contumaz nas zonas cinzentas do direito internacional, continuam usando então o espaço cibernético para perpetrar ações de guerra cibernética contra os países menos privilegiados, como o Brasil. O Brasil tem muitos problemas de infraestrutura crítica, tem problemas de defesa cibernética, tem problema de orçamento. Não faz parte do Five Eyes, é aquele grupo de países que dividem inteligência, principalmente nessa área cibernética, e é um desafio complicado. A gente tem que ficar atento. Se por acaso ocorrer algum tipo de apagão, pode ser que tenha sido por conta de uma das consequências dos ataques desse APT, desse grupo que está assediando a nossa infraestrutura crítica. Muito obrigado mais uma vez pela permanência aqui no nosso vídeo, por estarem sempre prestigiando o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, gostou do vídeo,
vai lá no canal, tem outros vídeos legais também. Faça a sua inscrição, dê o seu like, curta, comente, porque você vai estar ajudando o canal a crescer, né? E ajudando também para que eu possa estar sempre postando vídeos legais aqui para vocês. Eu estou sempre falando para vocês que no mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. E você tem clareza de sobra aqui no canal APT 0D. Um grande abraço, obrigado pela paciência e nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!